Fala pessoal, hoje eu vou ensinar a fazer um efeito muito bacana, ele parece com um efeito de vinheta. Ele vai ficar um efeito sombreado aqui em volta da arte, né? E só que eu vou colocar um efeito também de ruído, vai ficar um negócio bem bacana, né? É muito simples. Aqui é a continuação do vídeo anterior, né? A gente fez aquele efeito do fundo colorido aqui com um desfoque gaussiano. Continuando aqui, então, eu vou criar uma nova camada. Essa nova camada é onde eu vou criar esse efeito de vinheta, né? De vinheta. Eu vou querer um efeito mais escuro, então eu vou selecionar aqui uma cor que eu quero utilizar. Vou usar o conta-gotas aqui e vou escurecer um pouco a cor para combinar com a arte aqui e dar um efeitozinho bacana. É muito simples, eu vou apertar B, que pega o pincel, a ferramenta pincel. Vou aumentar aqui para um 1300, mais ou menos o tamanho dele. A dureza eu vou deixar 0%, que aí ele fica bem esfumaçado, né? Vou aumentar aqui a opacidade para 100% e o fluxo para 100%. Depois eu faço algum ajuste se eu precisar. Então vou vir aqui no cantinho superior aqui, dar um cliquezinho aqui e vou ir clicando conforme eu queira que vai escurecendo as bordas, né? Vou fazer o mesmo aqui na parte de baixo. Um pouquinho aqui nas laterais. Beleza. Aqui eu fiz esse efeito, ele está bem tranquilo aqui, né? Bem fazendo um degradê aqui com a cor, né? Com a camada aqui selecionada que eu criei, eu vou adicionar um ruído nela para criar um efeito bacana. Para isso eu vou em filtro, ruído, adicionar ruído. Tá vendo que ele já deu um efeitozinho de ruído aqui? Eu posso aumentar ou diminuir a intensidade desse ruído para ele ficar num tanto que eu quero, né? Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 7,73%. Então você pode ver que ele, além de adicionar um efeito da vinheta, ele adicionou um ruídozinho que o pessoal tem utilizado muito nas artes. Para dar uma escurecida um pouquinho mais, eu vou, com a camada ainda selecionada, eu vou clicar aqui em normal e vou mudar a camada de mesclagem para multiplicação. Então ele deixa um pouco mais escuro, porque ele vai mesclar com a camada do fundo, com esse efeito de multiplicação. Você vê que não ficou muito escuro ou está muito forte, é só reduzir aqui a opacidade, que ele vai ajustando de acordo com o seu gosto. Eu vou salvar aqui. Vou criar o mesmo efeito agora, só que sobre o fundo branco, para ficar mais fácil de visualizar a criação desse efeito, né? Então, vou criar um personalizado aqui de 1080 por 1920, o tamanho de um Stories, vou criar. Agora eu vou aplicar esse efeito sobre o fundo branco, né, para ficar mais fácil de visualizar. Vou criar uma nova camada. Vou pegar aqui a ferramenta pincel, aperto B. Vou trocar a cor, vou pegar uma cor mais azulada, um azul bem escuro aqui. Reduzir o zoom aqui, aumentar o tamanho do pincel e vou dar um clique aqui, dar um clique aqui, outro aqui, outro aqui. Você pode ver que ele está só um degradê comum, né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem como que fica o ruído depois que eu adiciono, né? Com a camada 1 selecionada, vou aqui no filtro, ruído, adicionar ruído.
Aqui, ó, à medida que eu aumento a intensidade, ele vai aumentando aqui a quantidade de ruído, né? Eu gosto de deixar aqui mais ou menos entre 5 e 10, porque aí fica um efeito bacana para você criar a sua arte, né? Deixar aqui 6. E eu posso trocar também entre a uniforme e a gaussiana. Ele dá uma modificada aqui no formato que é feito o ruído. Mas vou deixar aqui um 7. Fica um efeito muito bacana para você utilizar nas artes aí das suas redes sociais, nas divulgações que você for fazer aí.